Olá, sejam muito bem-vindas à imersão Destravando as Investidas do Yoga. Eu sou André Tavares, professor de Yoga e filósofo, e hoje começa a nossa jornada rumo ao domínio das posturas invertidas. Serão 3 encontros, hoje, amanhã e quinta-feira. Nessa série de aulas, eu vou te mostrar como destravar as suas invertidas e despertar uma nova versão de si mesma, mais viva, forte e confiante. Mais de 1.000 alunas já passaram pela minha mão e eu posso garantir isso a vocês. Pessoas que começaram com medo, sem força, sem equilíbrio e que, com o método certo, desbloquearam as invertidas e despertaram a potência do seu corpo, iniciando assim uma revolução interna. Vamos ouvir esse depoimento inspirador para mostrar que, se elas conseguiram, você também pode. Eu sempre tive um bloqueio enorme com as invertidas. Eu tinha muito medo de cair. Quando comecei as aulas com o André, ele foi me ajudando a construir uma base, onde eu fui entendendo aonde aplicar a força e principalmente como usar a respiração a meu favor. E aos poucos eu fui conquistando aquelas posturas que antes pareciam impossíveis. Foi como se eu estivesse quebrando uma barreira interna, que eu fui percebendo que superar aquele medo me deixou muito mais forte, confiante, não só no tapete, mas fora dele também. Hoje eu vim falar sobre a prática do Shirshasana, que é invertida sobre a cabeça, e como foi esse processo para mim. Eu comecei a praticar yoga, eu já tinha mais de 50 anos, e eu nunca fui uma ginasta, uma pessoa de muitas conquistas em ficar de cabeça para baixo, dar cambalhota ou plantar bananeira. E o processo foi muito bacana, porque eu fui perdendo medo, eu fui conquistando passo a passo. Eu tive um excelente professor, que foi o André, e depois, quando eu comecei a praticar, que eu consegui ficar de cabeça para baixo, que eu consegui depois sair da parede, isso foi muito importante para mim, não somente por desmembrar, né, os meus medos, como também porque é uma postura que me faz muito bem. Eu me sinto muito bem com o fluxo de energia ao contrário, o coração acima da cabeça. Então é muito bacana. Agora eu quero que você feche os olhos, sinta a sua pele, explore a sensação onde o seu corpo termina e o ambiente começa. Muitas vezes, tratamos nosso corpo como um objeto externo, algo que possuímos e que precisa ser controlado. Mas a verdade é que você não tem um corpo, você é um corpo. A sua prática não acontece dentro do corpo, ela acontece através dele em relação com o mundo. Você não pode apenas dizer para o seu corpo fazer um Shirshasana. Você precisa sentir o equilíbrio, a distribuição do peso e a ativação sutil da sua força. Quanto mais você reconhece essa integração entre corpo e mundo, mais as invertidas deixam de ser um desafio técnico e se tornam uma vivência corporal profunda. Essa descoberta mudou a minha prática de yoga e a das minhas alunas, e com certeza vai transformar a sua também. Agora, podem abrir os olhos e ir voltando. Então, o que vai acontecer nesses 3 dias? O tema da aula de hoje é como vencer o medo. Você vai descobrir o que realmente está por trás do medo de inverter o corpo. Teremos uma prática especial para que você sinta por experiência própria que é possível desbloquear essas posturas ainda hoje. O medo, ele é natural, ele não é seu inimigo. Na verdade, o medo é um convite para a consciência. Ele aparece sempre que estamos saindo de um padrão conhecido e nas invertidas ele surge porque estamos literalmente invertendo a nossa relação com o espaço. A questão não é vencer o medo, mas mudar a forma como você se relaciona com ele. Ao invés de ver o medo como um bloqueio, experimente vê-lo como um sinal de que você está entrando em um território novo e precisa se conectar ainda mais com o momento presente. O tema da aula 2 amanhã será Tornando Possível o Impossível. Vamos explorar como ganhar força e melhorar o seu equilíbrio. Uma força mais orgânica, que emerge da conexão com a respiração e da presença sentida da gravidade. Você vai perceber que não é só uma questão de ser forte ou ser flexível, mas sim de dominar melhor o espaço ao seu redor. O tema da aula 3, na quinta-feira, será Dominando as Invertidas. Nesse último dia, eu vou te entregar um plano detalhado com as progressões certas para que você domine essas posturas de uma vez por todas. Esse será o dia mais importante da imersão. Anota na sua agenda, também às 8 horas. Eu sei exatamente o que você sente. No início, eu não tinha força nem equilíbrio e morria de medo de cair. Me frustrava porque, mesmo após a minha primeira formação, ainda não entendia o que realmente fazia diferença nessas posturas. Foi quando eu decidi ir além. Busquei uma formação específica na Yang Vinyasa com Edson Ramos e me aprofundei em cursos internacionais com Daniel Rama e Soichi Corrêa.
especialistas internacionais em invertidas. Aos poucos, fui conectando os pontos e entendendo as técnicas de forma mais clara e desenvolvendo um método estruturado para dominar as invertidas. O grande erro na abordagem das invertidas é tentar controlar o movimento como se o corpo fosse uma máquina previsível. Mas o equilíbrio não é um ato de controle, ele é um processo vivo de adaptação. O corpo precisa se ajustar em tempo real, sentir cada micro-oscilação, responder a ela. Isso significa que para dominar as invertidas, você não deve tentar parar o corpo no espaço. Ao contrário, você precisa permitir que ele oscile e se reorganize dinamicamente. O equilíbrio não está na rigidez, mas na capacidade de dançar com a gravidade. Além das 3 aulas da imersão Destravando as Invertidas do Yoga, teremos uma live especial de aprofundamento para você debater os conteúdos das aulas, tirar dúvidas ao vivo, além de receber feedbacks direto. Será no sábado, dia 5, às 8 horas da noite, no meu Instagram, André Tavares Yoga. Aproveite essa oportunidade para se aprofundar ainda mais. Para te incentivar a assistir todas as aulas e colocar esse conhecimento em prática, eu preparei algo especial. O sorteio ID, Imersão Destravando as Invertidas do Yoga. Quem acertar 70% das questões do nosso quiz especial vai concorrer a um cupom de R$250 da Yogateria, marca brasileira com a maior variedade de produtos de yoga, meditação e ayurveda, mais um kit da Pomander para dar um toque especial nas suas aulas. Como participar do sorteio? Passo 1. Assista todas as aulas da imersão. Passo 2. No sábado, o quiz será liberado para você responder. Passo 3. Quem acertar 70% ou mais das perguntas entrará automaticamente no sorteio. Se liga nessas dicas extras e prazo final. No final de cada aula, eu vou dar uma dica extra sobre os temas do quiz. O prazo para responder o quiz é até o domingo, às 18 horas. O sorteio e anúncio da vencedora será numa live especial de encerramento da imersão, que acontecerá no domingo, dia 6, também às 8 horas da noite, ao vivo. Agora, uma reflexão final antes da aula. Será que essas posturas são realmente difíceis ou será que você só não teve acesso à metodologia certa? O que separa quem consegue de quem não consegue é o conhecimento correto e a reprogramação do medo. E é isso que eu estou te entregando aqui hoje. Então, vamos para a prática. Então já vai assumindo uma posturinha confortável de pernas cruzadas. Vai fechando os olhos. Para a gente criar um ponto de origem. Feche os seus olhos. E começa a perceber como está o seu corpo agora, nesse momento. O que é que o seu corpo te fala? Começa a ouvir sutilmente o que o seu corpo te fala. Sobre como foi o seu dia hoje. E como isso ecoa no seu corpo. Então começa a perceber os aspectos mais sensoriais, o contato do seu corpo com o solo, o contato da roupa na sua pele, o tato. Vai usando essa percepção para ir trazendo o seu corpo para o aqui e agora. Vai se sentindo cada vez mais presente no seu corpo, tomando posse dele. Para que a gente embarque nessa aventura que é praticar invertidas. Por último, percebe a sua respiração. Começa a perceber a sua respiração natural, sem controlar. E visualiza você fazendo uma invertida. O que é que você sente? Essa nossa primeira aula é sobre como vencer o medo. Então, se você tem medo, sente esse medo no seu corpo. Percebe como ele se manifesta no seu corpo. Frio na barriga, o seu corpo contrai. O que é que acontece fisicamente no seu corpo?
Não pensa no medo só como algo mental que está ali pairando sobre a sua cabeça, mas sente ele no seu corpo físico. Durante toda a aula de hoje, durante todo esse encontro, vamos aprender a se relacionar com o medo. Você não precisa deixar de sentir medo para praticar as invertidas. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vamos juntos, passo a passo, entender como lidar com essa emoção. A gente vai usar ela como parte do processo. Então começa a perceber se esse seu medo está relacionado a uma sensação mais de perder o controle, de cair mesmo. Ou se seu medo está mais relacionado a uma sensação de vulnerabilidade, de querer se proteger o tempo todo, de não querer se sentir vulnerável. Ou ainda se tem uma relação com a sua autoimagem. Quando você se percebe fazendo uma invertida, você pensa, não é para mim, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Tem relação com a sua autoimagem, como você se vê. Então percebe como você se relaciona com o medo, como ele aparece para você. Então a gente vai usar essa emoção como parte da prática, como parte da trajetória de fazer uma invertida. Você vai aprender a se relacionar com o solo, com a gravidade. E vai aprender a praticar as invertidas enquanto uma experiência. Tenta sair dessa ideia fixa, idealista do que você imagina sobre as posturas e pensa em vivenciar elas. Sai dessa obsessão de ter que chegar lá e vivencia o processo. A trajetória até o objetivo é mais importante do que o objetivo em si, porque vai ser com ela que você vai aprender. Então vai aprofundando ainda mais o seu contato com a respiração. Deixa com que a respiração vá harmonizando o seu sistema nervoso. Então vamos praticar Kapalabhati. Vamos fazer 5 ciclos de 10 respirações para ativar ali a região do core, né? Já deixar o core um pouco mais ativo, já trazer essa presença para o corpo antes de um desafio. Então vamos lá, no Kapalabhati você vai inspirar longo e expirar com vigor, sugando a barriga para dentro, tá? Então inspira. Se observa um pouquinho, fecha os olhos, percebe o calor que já é gerado. Se você tiver dificuldade em fazer Kapalabhati, leva as mãos no abdômen, na barriga, inspira, estufa a barriga para fora, na expiração suga ela para dentro, sentindo as mãos, né, virem para dentro. Tá? Então vamos lá de novo, segundo ciclo. Inspira, ó, sentir dificuldade. Sente a barriga pressionar a mão, expira, suga a barriga para dentro. Deixa a mão ali na barriga para você sentir. Mais 9.
relaxa. Se observa. Percebe o efeito do exercício respiratório na sua consciência, no seu corpo. Percebe como o seu corpo reage, sempre escutando sutilmente o seu corpo, preparando ele para um desafio, ativando ali o corpo. Mais três ciclos. Vamos para mais um. Inspira. Se observa, finaliza. Fecha os olhos, faz de olhos fechados para você sentir o seu corpo. Vai se comunicando com o seu corpo, aprendendo a escutar ele sutilmente. Sente as sensações que ficam presentes após o exercício respiratório. Vamos lá para mais 2 ciclos. Inspira. Expira forte pelo nariz. Sente, percebe o efeito. Feche os olhos para ser mais sutil essa percepção. Então vai se conectando com esse sopro ancestral. A gente criou um ponto de origem ali para que você entendesse o medo. Observasse como você está começando a sua prática, o que seu corpo está te falando. E agora a gente está conectando você com esse sopro ancestral para te trazer mais força, mais vitalidade para toda a prática. Vamos fazer uma última vez. Faz uma última vez finalizando. Volta para a respiração natural e se observa para a gente fazer o mantra inicial, o mantra Sahanavavatu, criar uma boa relação entre professor e aluno, trazer uma atmosfera auspiciosa para o nosso encontro e para a nossa prática de invertidas, para que você consiga se relacionar melhor com o seu medo e trazer ele como parte da prática das invertidas. Então vamos lá. Então une as mãos em frente ao coração, em Anjali Mudra, deixando os polegares tocarem o externo. A gente vai fazer o Om inicial juntos. O mantra a gente faz em pergunta e respostas. Eu falo uma parte, a gente repete juntos. E a última parte do mantra, o Om Shanti, 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 a gente faz juntos no único fôlego. Então vamos lá. Se você não conhece o mantra, vai me acompanhando. Inspira profundo. Sahana Vavatu, Sahana Vavatu, Sahana Ubunaktu, Sahana Ubunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Tejasvinavaditamastu, Mavidvishavahai, Mavidvishavahai. Inspira. Om Shanti Shanti Shanti. Deixa a cabeça cair levemente em direção às mãos
e cria um sankalpa, uma intenção central que tenha conexão com o nosso tema de hoje, com a nossa prática de hoje. Se conecta, sente esse sankalpa com o seu corpo já realizado. E quando estiver ok, vai trazendo as mãos para os joelhos, voltando. Então, vamos lá, tá? Eu vou passar para vocês um pouquinho de como eu me relacionei com medo, de como eu fui me desafiando, né? Sentindo essa emoção para que eu conseguisse avançar na minha prática de invertidas. Então eu vou trazer muito do que eu vivenciei aí na minha jornada e que me fez conquistar, não só conquistar as invertidas, né, mas experienciar elas de uma nova forma. Então, vamos lá. É muito mais do que alcançar uma postura, é vivenciar algo com o seu corpo, aprender a se desafiar, se superar. Isso faz uma grande mudança na nossa vida. Então, vamos começar caminhando. A gente vai começar trazendo agora uma presença corporal. Eu quero que vocês se sintam cada vez mais presente no corpo de vocês e aprendam a se comunicar com determinadas regiões do corpo que é importante para fazer a invertida. Então, ó, começa caminhando, separa um pouquinho os seus pés. E a gente tem mania de, quando está fazendo as invertidas, querer que o equilíbrio seja algo rígido, que a gente esteja ali imóvel. Não pensa o equilíbrio como algo imóvel. O equilíbrio não é bem o nosso tema de hoje, é o nosso tema da aula de amanhã, da próxima aula, mas eu quero que você já sinta ele hoje porque ele tem a ver com a relação com o medo e com o exercício de fazer rolamento, cambalhota, que a gente vai fazer. Então não pensa equilíbrio como algo rígido, pensa como uma relação com o ambiente. Então percebe ele quando você está caminhando, ó. O seu corpo oscila, o seu corpo se relaciona com o ambiente. Então caminha percebendo isso. Veio para frente, vai lá para trás, ó, devagarinho. Sente o seu corpo oscilando no ambiente, ó, como ele vai para um lado, para o outro. Não pense o equilíbrio como uma coisa, né, estática ali, de controle. Vai pensando nessa relação com o ambiente. Ó. Se quiser, feche os olhos. Vai sutilizando essa percepção do seu corpo no espaço, de olhos fechados, sentindo os pés no solo, coluna alongada e volta atrás. Vai percebendo o balancinho do seu corpo. Percebe se a gravidade não está fechando muito o seu corpo, expande ele. Isso, vai sentindo. Vamos fazer mais uma vez, lá para frente, ó, caminha. Sente os pés no solo, sente o corpo oscilando de um lado para o outro, se comunicando com o ambiente. Faz de olhos fechados mesmo, e agora volta atrás. Vai ganhando consciência do seu corpo. Vai ganhando essa presença corporal, se sentindo cada vez mais presente no seu corpo. Aos pouquinhos vai parando. Então percebe que o corpo oscila, que o corpo se movimenta, ele não está estático, rígido. Nosso corpo está fazendo esse balancinho o tempo todo quando a gente caminha. E quando a gente está parado, é porque a gente tem uma boa relação com o espaço. Percebe quando isso muda, quando você fecha os olhos? A gente deixa de entender um pouco a percepção do corpo, muda, né, no espaço, e a gente começa a oscilar um pouco mais. De olhos abertos é mais fácil ficar paradinho, porque você está refinando essa comunicação com o ambiente externo, tá? Isso é uma coisa. Então vamos lá para o nosso próximo exercício de percepção corporal. Ativação da cintura escapular. Então vamos fazer alguns movimentos com os ombros, ó.
eleva os ombros e rotaciona eles para trás. Eu quero que você sinta ali os seus ombros, as suas escápulas. Movimenta. Solta. Percebe que quando os ombros rotacionam para trás, as escápulas se unem. Quando eles vêm para frente, as escápulas se separam. Observa isso. Que a gente vai usar isso mais à frente. Na nossa segunda aula, quando a gente for falar de força orgânica, a gente vai usar isso. Então você não pode perder a nossa segunda aula, porque ela vai te dar ferramentas fundamentais para você continuar avançando. Movimenta, troca. Gira os ombros para frente agora, de trás para frente, troca. Sente sutilmente esse movimento. Solta. Leva a sua atenção para as escápulas, para os ombros. Sente claramente o movimento. Vai aprendendo a se comunicar com o seu corpo. Ok, sacode um pouquinho, sacode, sacode, sacode. Deixa nenhuma tensão no corpo, nos ombros. Se entrega, sacode. Aos pouquinhos vai parando os movimentos. E vamos sentar para continuar esse trabalhinho de percepção das escápulas. Então você vai, empurrar uma parede à sua frente. Arredonda bem as escápulas. Expira, tenta unir as escápulas lá atrás. Empurra. Arredonda bem as escápulas. Expira. Faz elas se unirem lá atrás. Inspira redondo. Expira, faz elas se unirem. Mais 3. Inspira redondo. Expira, une as escápulas. Mais 2. Inspira redondo. Expira, une as escápulas. Só mais 1. Inspira redondo. Expira, une as escápulas. Agora vamos fazer o contrário, como se a gente estivesse empurrando o teto. Inspira, traz os ombros para as orelhas. Expira, desce os ombros. Inspira, eleva os ombros, traz para as orelhas. Expira, desce os ombros. Mais 4. Inspira, eleva. Expira, desce. Mais 3. Inspira, eleva. Expira, desce. Mais 2. Inspira, eleva. Expira, desce. Só mais 1. Inspira, eleva o máximo. Empurra o teto com as mãos. Expira, desce. Relaxa. Sacode um pouquinho, solta. Isso, inspira, tensiona, eleva os ombros, relaxa. Isso. Não deixa nenhuma tensão. Então eu quero que você vá ganhando consciência dessa região, tá? A gente ali está trabalhando essa presença, a gente agora está trabalhando essa presença corporal, para que você sutilmente vá percebendo essas partes do seu corpo, entendendo ali como sentir elas, que a gente vai usar tudo isso. Agora vamos fazer uma soltura intervertebral, que a gente vai trabalhar rolamento depois, fazendo alguns rolamentos. A gente vai treinar a cambalhota, né? Vai treinar a cair, então é importante a gente estar com a coluna bem soltinha, bem maleável. Então a gente vai, não faz ainda, só observa. Você vai lá para o seu... como se fosse o Paschimottanasana, e do Paschimottanasana vai rolar para trás para o Halasana. Volta para o Paschimottanasana, volta lá atrás no Halasana, tá? Vamos fazer 8 vezes e depois manter aqui no Paschimottanasana, beleza? Então vamos lá, inspira, vai atrás, expira, volta, deita na perna. Isso, inspira, vai atrás, expira, vem à frente, deita. Inspira. Expira, volta. Deixa aí soltando toda a coluna. Inspira. Expira. Vamos fazer mais 4. Inspira. Expira.
Mais 3, inspira. Expira. Mais 2, inspira. Expira. Só mais um, inspira. Expira. Isso, solta. Agora mantém. Vai com as mãos lá nos pés. Não pensa muito no alongamento da posterior, a gente quer coluna. Então deixa a cabeça relaxada, deixa os ombros mais relaxados, as costas, se entrega. Percebe se o seu corpo está criando resistência, se as costas e os ombros estão criando alguma tensão. Relaxa. Solta, respira. Por mais 3, 2, 1. Volta. Então agora vamos de fato começar a preparar o nosso corpo para a prática. Começar a criar um ritmo interno aí, trabalhando força e mobilidade. Então vamos criar aí um movimento no corpo para que ele já comece a se comportar de determinada forma, para que vocês sintam um pouquinho mais essa força, né? E mais mobilidade, para que a gente já comece a acionar o corpo dessa forma para a gente chegar aonde a gente quer, tá? Então a primeira coisa é a prancha com flexões de escápulas. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Separar as escápulas, unir as escápulas, só que de uma prancha. A gente vai fazer 8 vezes, tá? E aí descansa 1 minuto e faz mais 2 vezes. Então a gente vai fazer 3 ciclos desse, beleza? Então vamos lá. Então monta a sua prancha. Deixa eu prender aqui o cabelo para ele não atrapalhar. Só um instante. Então vamos lá. Então vai montando a sua prancha. Não deixa o bumbum empinar, ó, recolhe o bumbum e vai lá. Ó. Arredonda as escápulas, une as escápulas. Arredonda e relaxa. Une. Arredonda. Isso, une. Mais 5. Inspira. Expira. Inspira para arredondar. Expira para relaxar as escápulas. Inspira para arredondar. Expira para unir. Inspira, mais 3. Expira. Mais 2. Inspira. Expira. Só mais 1. Inspira. Expira. Relaxa. 1 minutinho de relaxamento. Vou marcar aqui. Relaxa, senta em Vajrasana, não precisa necessariamente ser em Balasana. Se observa um pouquinho. Começa a sentir essa região mais viva, mais ativa. Observa de fato se você está conseguindo arredondar e unir, relaxar, né? Vai aos pouquinhos, sem cobrança, né? Sai dessa coisa, dessa obsessão de ter que fazer certo. Não, você está começando, né? Algumas pessoas podem estar um passinho mais à frente, outras estão começando do zero, outras estão aqui para lapidar um pouco mais as invertidas. Então vem sem tanta cobrança, tá? Por muito tempo eu fiquei me cobrando ali quando eu comecei a fazer as invertidas, né? E a prática de invertidas acabava se tornando mais um problema do dia a dia que eu tinha que resolver e não vale a pena, sabe? Mais um estresse ali que você tem que resolver, não. É para ser um momento do seu dia que é divertido, né? Você ali se desafiar, descobrir o seu corpo de uma nova forma. Então eu sei muito bem do que você está passando aí agora, né? Então faz ser leve, tá?
Eu sei bem como é esse momento, a ansiedade que a gente fica de querer conquistar a postura, mas curte o momento. Então vamos lá para o nosso segundo ciclo. Monta a sua prancha, espalha bem os dedinhos das mãos no solo, não deixa o bumbum empinar, recolhe o bumbum. Não deixa os ombros muito, os cotovelos rotacionados muito para fora, que aí a tendência deles é dobrar. Tenta girar um pouquinho os cotovelos para dentro, que isso te ajuda. Recolhe o bumbum e vamos lá. Separa as escápulas. Une. Separa, arredonda. Relaxa. Separa. Relaxa. Separa. Relaxa. Mais 4. Inspira. Expira. Mais 3. Inspira. Expira. Mais 2, inspira, expira, só mais 1, inspira, arredonda bem, expira, relaxa. Mais 1 minutinho de relaxamento, sente aí o corpo começando a ficar mais vivo, né? Mais presente. Observa o que é que você sente cansar primeiro, isso é uma coisa muito importante, vai percebendo se são as mãos, né, ali no solo, o punho que cansa primeiro, se são os próprios ombros que cansam, o core ali que está engajado, se você começa a relaxar ele, começa a ter essa percepção, porque com isso você entende o que você precisa trabalhar mais, o que talvez seja seu ponto fraco ali, né? Os punhos, você sente eles mais sensíveis, força de ombro, core, tá? Então quando você sabe ali o que está te cansando, o que cansa mais rápido, se desgasta mais rápido, quando você está fazendo, você sabe aonde você tem que pegar mais firme, beleza? Mais 10 segundinhos aí de relaxamento. E vamos nós continuar o nosso trabalhinho de força. Vai lá, faz a prancha, arredonda as escápulas, relaxa. Arredonda, relaxa. Arredonda, relaxa. Arredonda, relaxa. Mais 4. 3, inspira. Expira. Inspira, arredonda. Expira, relaxa. Mais 2, inspira. Expira. Mais 1. Relaxa. Respira. Sim, é intenso, né? Trabalhinho de invertidas, a prática ali de invertidas é bastante intensa, a preparação e tudo mais. Então isso serve para você entender também como você está levando a sua prática. Se você ainda tem uma prática de Hatha Yoga muito levinha, se você tem uma prática ali de yoga, né, muito mais voltada para alongamento, claro que vai ser mais difícil você conquistar as invertidas. Então você precisa ter uma prática diária que te prepare para isso. Um vinyasa um pouquinho mais intenso, uma prática que eu dou muito aula, que é a prática de Ois Yoga, né? Então o Ois Yoga faz você ganhar força, mobilidade, flexibilidade muito rápido, força de core, porque é uma prática que está ali diariamente te preparando para isso. Então se você tem uma prática muito ali tradicional do yoga, voltada mais para alongamento, talvez seja bom você começar a ter uma prática um pouquinho mais intensa, tá? Vamos lá para o nosso próximo exercício. A postura do golfinho com mobilidade. Não faz ainda, só observa. Você vai entrelaçar os dedos das mãos, tirar os joelhos do solo, cotovelos fechadinhos. Inspira, vai tentar levar o queixo lá na frente das mãos. Não necessariamente você vai conseguir. Tem gente que vem só até aqui, tem gente que vai vir até aqui, tem gente que vai até lá, né? A gente está aí treinando mobilidade nos ombros e força. Vamos fazer 5 vezes novamente. 8 vezes, relaxar, 1 minutinho e fazer mais 2 ciclos de 8, tá? Vamos lá. Monta a postura, vamos juntos. Estica bem as pernas, mantém o bumbum pro alto, não deixa virar uma prancha, tá? O bumbum sempre pro alto. Caminha um pouquinho para frente,
Então, inspira, o queixo vai lá na frente das mãos, volta. Inspira, expira, volta. Inspira, expira, volta. Mais 5, inspira, expira, volta. Inspira, expira, volta. 4, inspira, expira, volta. 3, inspira, expira. 2, inspira, expira. 1. Relaxa. Respira. Se precisar, fecha os olhos um pouquinho. Escuta o que o seu corpo te fala. Sentiu que está muito intenso? Pula 1. Continua relaxando aí um pouquinho. E faz só o outro. Tá? O terceiro. Se você sente que está ok, que dá, vamos. Mas uma coisa importante. A prática de invertidas, de força, né? Não só de invertidas, mas a prática de ganho de força é uma prática voltada para a superação. A fenomenologia, né, que é uma corrente filosófica que eu venho estudando muito agora no final da minha graduação e venho trabalhando em cima dela, trazendo vários conhecimentos para a prática de yoga, fala muito sobre isso, né? A força ali enquanto uma ação de superação. Você entender o seu limite ali um pouquinho e ver se dá para ir além dele, né? Um passinho além dele, não muito para você não se machucar, mas um pouquinho além dele. Então, se der, se desafia, tá? É uma prática de superação. Tenta trazer essa energia de superação. No final da aula, vocês vão receber um resumo da aula de hoje, tá? No grupo do WhatsApp. Então, nesse resumo vai ter tudo isso que eu vou estar falando. Os filósofos que falam, né, sobre o medo na fenomenologia, sobre todos esses pontos, essas técnicas que a gente está aplicando, tá? Então, não se preocupem, vocês vão receber isso tudo organizado. Vamos lá para o nosso segundo ciclo. Então, entrelaça os dedos das mãos. Inspira, leva o queixo lá na frente das mãos. Expira, volta. Inspira, expira. Inspira, expira. Mais 5, inspira, expira. 4, inspira, expira. 3, inspira, expira. 2, inspira, expira. Só mais um, inspira, expira. Relaxa. Para destravar as investidas requer esforço, mas é muito gratificante, né? Você conquistar depois, eu lembro a primeira vez que eu consegui subir no Shirshasana, que eu consegui subir no Pincha Mayurasana, que eu comecei a conseguir ficar um segundinho na parada de mão, é assim, de uma experiência incrível, né? Aquela sensação de liberdade, de poder pessoal, de conquista, de saber que a gente pode ali observar uma coisa que antes parecia que era impossível e a gente consegue conquistar. Eu tenho uma aluna particular que esses dias ela estava me falando, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir subir num Pincha Mayurasana, né? E com as suas aulas eu consegui e tenho aprendido muito a trazer esses desafios, encarar a vida de outra forma com esses desafios, né? Eu agora consigo me colocar diante de desafios ali no dia a dia, na vida, de uma nova maneira por causa das invertidas. Então não é só ficar de cabeça para baixo, né? Não é só conquistar uma postura de forma mecânica, mas é se autoconhecer, tá? Usar as posturas como ferramentas poderosas de autoconhecimento, para entender o seu corpo. Vamos lá para o nosso próximo exercício, um pouquinho de mobilidade. Vamos descansar a força e vamos para a mobilidade. Vamos, ó, só observa primeiro, não faz. Vamos sair do Malasana, fazendo gancho nos dedões, tá? Para o Uttanasana, trabalhando a imobilidade de quadril.
Então vamos lá. 8 vezes. Inspira. Expira longa. Inspira. Expira longa. Inspira. Expira. Mais 5. Inspira. Expira. 4. Inspira. Expira. 3. Inspira. Expira. 2. Inspira. Expira. 1. Inspira. Expira. Mantém. Segura um pouquinho os cotovelos opostos e sustenta. Respira. Deixa eu ver um tempinho. Tá? A gente vai ficar 30 segundos aí. Então, ó, relaxa, se entrega. Solta. Solta. Faz um balancinho de um lado para o outro. Vai parando o movimento. E vamos de novo. Ó. Agacha para o Malasana. E vamos lá, mais 8 respirações. Ó. Faz gancho nos dedões. Inspira. Expira, solta. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais 4. Inspira. Expira. 3. Inspira. Expira. 2. Inspira. Expira. Só mais um. Inspira. Expira. Se entrega. Segura os cotovelos. Solta. 30 segundinhos. Distribui o peso para os dedinhos dos pés. Sente a posterior alongar. Solta. Faz um balancinho de um lado para o outro se você quiser. Sente a posterior alongar só na distribuição de peso para frente. Nem precisa muito esforço. Cuidado com esforços desnecessários, gente. O esforço só precisa ser o necessário, o ideal. Sem tensionar o corpo. Volta, agacha. Última vez. Deixa a gente soltar bem aí esse quadril, essa posterior. Isso é importante aí pro Pincha, né? Pro Shirshasana, pra própria parada de mão. A gente tá com essa região de quadril e de posterior bem alongada. Então faz gancho nos dedões. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Mais 5. Inspira. Expira. 4. Inspira. Expira. 3. Inspira. Expira. 2. Inspira. Expira. Só mais um. Inspira. Expira. 30 segundos. Mantém. Solta. Percebe como já está o quadril, a posterior. Está mais soltinha. Como você começou a prática. Como você está se sentindo agora. Como está o seu corpo. Vai percebendo essas mudanças. Pés na distância do quadril. Não deixa muito mais do que isso. Volta, sobe desenrolando. Vértebra por vértebra. E vamos fazer um último exercício. A gente vai fazer lá na parede. Eu vou mostrar no solo, mas a gente vai fazer na parede, que é o Anahatasana. A gente vai fazer ele 3 vezes, mas vamos fazer uma vez só, para a aula não ficar muito longa. Então, ó, você vai levar os dedinhos das mãos no solo, tá? E vai tentar levar o queixo ó, no chão. Se você achar muito intenso na parede, faz esse do solo, o Anahatasana, tá? Só que você pode fazer na parede. Ó. Tira a distância de um braço, vira para a parede, leva as mãos mais para o alto
Leva a pontinha dos dedos das mãos na parede e tenta deixar o queixo e o externo ir lá para a parede. Tá? Vamos manter 30 segundinhos. Vai lá. Inspira, expiração. Mantém a respiração ativa, empina bem o bumbum. Respira. Trazendo bastante mobilidade para a sua torácica. Mais 10 segundinhos, mantém. Volta. Isso. Sacode. Para não ficar nenhuma tensão. Dobra um pouquinho os joelhos. Sacode, sacode, sacode. Solta. Solta. Isso. E novamente. E agora vai lá em Balasana. Relaxa. Se recolhe um pouquinho para você, ó, faz o Balasana na postura da criança, braços ao lado do corpo. Respira. Mais 5, 4, 3, 2, 1. Vai voltando. Então chegamos no momento da prática que eu chamo de corpo em expressão. Seu corpo começando a se expressar um pouco mais nessa aventura de destravar as invertidas, tá? Então, dessa aventura, a gente vai começar agora a fazer o quê? Lidar com medo. Tá? Esse é o momento aí que a gente tem para enfrentar ele. Gente, eu morro de medo de dentista, de médico no geral, de agulha, de tirar sangue, eu tenho pavor, tá? Então eu comecei a usar uma técnica depois que eu comecei a praticar yoga. Eu comecei a respirar mais profundo, né? Quando eu tô lá, eu respiro bem profundo, suave, inspiro, expiro, isso me acalma. E eu também fico entoando o Bija Mantra Om mentalmente. Om, Om, Om. Isso me acalma também. Então, se você é daquela pessoa que tem verdadeiro pânico ali, medo mesmo das invertidas, né? Não é só medo, é um determinado pânico, usa essa técnica. Respira ali suave, mais profundo, fica mantrando o mantra Om na sua cabeça, mentalmente, que isso pode te ajudar. Mas vai enfrentando em doses homeopáticas o seu medo. Vai entendendo como se relacionar com ele. Você não quer que ele suma, né? Como eu falei de início, mas você quer entender ele. Então, para você entender ele, você precisa que ele venha à tona. Sente onde ele acontece no seu corpo, quais sensações te dá, né? Para que você aprenda a não paralisar diante do medo, para que você consiga agir diante do medo, tá? Então a gente vai se colocar em situações que geram medo, que é a queda. A gente vai começar treinando rolamento da base do Bakasana, tá? Então não faz agora, só observa para você entender o que é para fazer. Ó, você vai usar, a gente não vai entrar no Bakasana se você não consegue fazer essa postura, tá? É só a base. Você vai levar ó, os joelhos nos cotovelos, tá? E aí você vai, como se fosse para um Bakasana, só que você vai trazer o queixo no peito. Ó, queixo no peito, queixo no peito. Não é pro pescoço bater no solo nem a cabeça. Você vai fazer a cabeça entrar ali para os seus ombros tocarem o chão. Quando os seus ombros tocarem o chão, você dá a cambalhota, você vira. Por isso que a gente fez aquele rolamento de início, a gente fez aquele movimento de presença corporal para você começar a trazer a consciência para os ombros, para as escápulas, que a gente ia precisar para esse momento, tá? Então vamos fazer aí quantos? Uns 8 rolamentos? 6 a 8? Se você achar muito, descansa, tá? Antes, mas vamos lá.
Vai lá uma vez. Primeira vez, vamos junto. Joelhos nos cotovelos. Ó, queixo no peito, queixo no peito, queixo no peito. São as suas costas e os seus ombros que tocam o solo, tá? Pode botar almofadinha aí, colchonete, se você tiver. Se tiver mais de um tapete, bota mais de um tapete um em cima do outro, beleza? Vamos lá. Mais uma vez. Vamos dar mais uma cambalhotinha aí, ó. Solta. Mais uma vez, vamos lá. Percebe o medo, né? O medo é o medo do desconhecido também, né? Percebe como a cambalhota para um pouquinho, respira. Ela bagunça a nossa percepção de mundo, né? Ela chacoalha a nossa percepção de mundo. A gente está lá vendo as coisas por uma perspectiva e a gente vira cambalhota, a gente fica meio fora do ar, né? A gente morri e voltei. O que é que aconteceu? Então a cambalhota ela dá meio essa sensação, né? Ela tira a gente do eixo. E isso é importante. Percebe quando isso acontecer, né? Quais os momentos da sua vida que você sente que te tira do eixo e que você não sabe o que fazer, né? Você se sente ali desconcertado. Como que você lida com essas situações? O tapetinho, a prática, é um laboratório para a sua vida. A prática no tapetinho hoje reflete significativamente no meu dia a dia, tá? Vamos lá, continuar nosso rolamento, nosso treino de rolamento. Então vai lá. Joelhos nos cotovelos, queixo no peito, queixo no peito, queixo no peito. Virou. Mais 2 vezes, vamos lá. Queixo no peito, queixo no peito. Virou. Ficar tudo descabelado, né? Se eu tiver aqui todo descabelado, não me levem a mal, mas não tem como a gente ficar aqui, né? Sem ficar descabelado, rolando pra lá e pra cá. Vamos fazer mais 2 vezinhas, mais 2 vezes, pra gente. Eu vou mostrar, né, do Shirshasana. Não necessariamente, se você ainda não faz do Shirshasana, ou se você tem pavor ainda de cair, você precisa fazer agora. Mas você já vai ter a técnica, né, para poder treinar aí na sua casa. Depois você pode botar travesseirinho, botar mais de um tapete, lençol, para te dar mais coragem, né, para não ter tanto impacto ali no solo e depois você ir se acostumando para você aprender a cair. Então a gente está treinando o rolamento para a gente entender aí o que acontece com o corpo quando a gente rola e dá aquela bagunçada. Mas a gente vai aprender a cair, tá? O ideal é que a gente aprenda a cair lá do alto e eu vou mostrar isso hoje para vocês. Então vamos fazer uma última vez o rolamento, ó. Mãos no solo, joelhos nos cotovelos, queixo no peito, rolou. É tranquilo, né? Esse rolamento é tranquilinho. Do alto, do Shirshasana, o que é que acontece? Geralmente quando a gente vai cair, a gente tenta se proteger. Quando a gente sente que a gente vai cair, a gente quer segurar o corpo, quer se proteger e tudo mais. Nessa de se proteger, o corpo fica rígido, duro. E aí quando ele bate no chão, é que machuca, que dói. Então o que é que a gente quer? Quando a gente perceber que vai cair, ao invés de tentar sustentar o corpo, segurar, a gente precisa confiar na inteligência do corpo. O corpo tem a sua inteligência, ele sabe cair, né? Percebe corrida de moto, essas coisas que às vezes os caras caem e não se machucam, porque eles treinam a queda, treinam cair. Então é isso que a gente precisa fazer na prática de invertidas, porque aí a queda, você não fica o tempo todo esperando que ela não aconteça. A queda vai fazer parte do processo, tá? Então aí você vai aprendendo a se relacionar com o medo, né? Vai desacionando o excesso dele aos poucos e vai se tornando cada vez mais corajosa, vai ganhando mais confiança, né? Vai se tornando mais forte ali para lidar com essas situações, vai construindo uma nova versão mesmo, uma nova forma de se ver, tá? Então,
Vou mostrar, não faz junto, para vocês verem. Tá lá em cima, não tenta se segurar quando for cair. Deixa o corpo cair. Só a única coisa que a gente precisa fazer, a única ação é queixo no peito, que é a ação que a gente fez no rolamento. Sentiu que vai cair, queixo no peito. Uma outra coisa que é importante, quando a gente faz o Shirshasana, né, que a gente está assim, esse último dedinho aqui, ó, que fica embaixo, esse aqui, ó, ele é pressionado na queda, machuca, dói um pouquinho. Então, você pode começar a fazer invertidas com esse último dedinho aqui embaixo, ó, o dedo mindinho, para dentro. Ao invés de deixar ele aqui, ó, ao invés de deixar ele aqui para fora, você encaixa ele aqui para dentro. E aí, quando você for virar, não tem o dedo aqui embaixo para esmagar, para machucar. Que isso às vezes machuca um pouquinho e dói, tá? Então, vamos lá. Ó. Subir. Sentiu que vou cair? Queixo no peito. As suas costas são fortes. Então a gente não quer que a cabeça bata no chão. Por isso, queixo no peito. Né? A gente não quer também que você caia reto no solo, que aí machuca, parece uma prancha, né, virada ao contrário. Isso machuca. Então o que é que a gente quer? Que você vire uma bolinha, que você arredonde a coluna, você amorteça a queda de alguma forma, tá? Então se você não se sente preparado ainda para fazer isso agora, preparada ainda para fazer isso agora, não faz, tá? Mas se você já se sente, treina um pouquinho. Se você tem aí mais de um tapetinho, algumas almofadinhas ou mesmo manta, né, que dê para ficar mais confortável, vamos fazer umas 2 vezinhas para você entender como cair. Não se segura, tá? Sentiu que vai cair, queixo no peito, mas só faz se você se sentir bastante segura aí para não se machucar, tá? A gente quer aí terminar toda essa imersão com você, né, com vocês fazendo as investidas não machucadas, tá? Então não faz se você não se sente segura. Vamos lá. Mais de 2 vezes. Ó, subi, me equilibrei um pouquinho, né? Vou cair. Beleza? Respira. Já tô todo descabelado de novo. Deixa eu prender esse cabelo aqui. Então, a única forma de entender como lidar com o medo, né, como se relacionar com ele, é se colocando em situações que te geram medo. Se você tem medo de caídas invertidas, vamos treinar rolamento primeiro. Fica ali treinando rolamento. Tem gente que já no rolamento tem muito pânico. Fica ali aos pouquinhos, doses homeopáticas. Lembra, sem pressa. O mais importante é o processo. Não tem como fugir dele. É com a jornada, com a caminhada, passinho por passinho, que você vai conquistar as invertidas. Pensa, você está com sede, você não fica, tô com sede, tô com sede, tô com sede, não. Você vai lá na geladeira, pega a água e bebe, e mata a sua sede. Então você fez um percurso, um caminho para saciar a sua sede. Então pensa que é a mesma coisa com as invertidas. Um passinho de cada vez ali, prática constante, mas não tem como fugir da prática, tá? A prática que vai te levar aí a destravar de fato as invertidas. Vamos fazer mais uma queda, mais uma vez, para a gente ir para a prática de invertidas em si. Hoje a gente não vai subir, né, ali com alguma técnica específica, mas eu vou dar 2 treinos, dois exercícios para vocês, para a gente começar a desconstruir algumas coisas. Vamos lá, mais uma quedinha.
Queixo no peito. Né? Relaxa. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma técnica. Eu não quero que vocês tentem fazer as investidas de qualquer jeito, né? Agora faz aí um Shishasana, sobe assim. Agora usa paredes. Não, sem técnica, né? Tem que ser ali passo a passo, técnica. A ideia da imersão é trazer técnicas que vocês possam aplicar no dia a dia, mesmo depois da imersão. Que vocês tenham um plano aí de prática para de fato destravar as investidas. E para a grande maioria de vocês vai ser possível já começar a destravar elas nessas 3 aulas. Garanto que na última aula, na quinta-feira, você vai estar conseguindo aí fazer alguma progressão, né, das invertidas, alguma variação do Shirshasana, do Pincha Mayurasana, da parada de mão, que você já se sinta mais confiante, mais forte. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente agora vai fazer uma técnica que eu chamo de dança aérea. É a prática em si. Lembra que eu falei? Eu não quero que você entenda equilíbrio como uma coisa rígida, de ficar paradona lá em cima. Não. Quero que inicialmente você aprenda a se relacionar com a gravidade, com o ambiente. Entenda a instabilidade como parte da prática. Assim como o medo é parte da prática, a instabilidade também é parte da prática. Então, quero que você absorva tudo isso. Nesse meu método, né, o mais importante é a sua relação subjetiva com as posturas, com as técnicas, com a prática no geral, tá? Então, não faz ainda, observa. Se você não faz ainda, não consegue chutar a perna, eu vou te dar algumas variações, não se preocupa. Então, o que é que a gente quer? Ó? Tem essa variação B do Shishasana, que é as mãos no solo e o topo da cabeça à frente. De modo que você veja todos os dedinhos das mãos. Então eu não quero que você fique parada lá no ar. Eu quero que você faça uma dança com as pernas. Ó. Você vai chutar a perna direita e troca. Ó. Chutou a perna esquerda e troca. Direita e troca. Esquerda, troca. Direita, troca. Que você vai fazendo uma dancinha. André, eu nem consigo subir ainda. Como que você quer que eu faça isso? Você pode fazer chutando a perna para a parede, sem problema. Usa a base A do Shishasana, chuta a perna, tocou a parede, tocou a outra, desce. Chuta a perna, tocou a parede, toca a outra, desce. Esquerda, chuta forte na parede, tocou, troca e desce. Quero que você vá fazendo essa dancinha. A gente vai ficar fazendo isso 1 minutinho aí. Vou dar mais uma variação. Não consigo nem chutando ainda chegar na parede. Você pode fazer só os saltinhos, ó. Pé esquerdo no solo, perna direita subiu. Vai dando os saltinhos, ó. Dá 5 saltinhos. E depois troca, mais 5 saltinhos. Então escolhe o que você vai fazer aí, tá? Faz uma escolha consciente a partir da história do seu corpo, de como está a sua prática até esse momento. Com certeza, até a nossa última aula, a imersão vai te colocar num degrauzinho a mais aí para destravar as suas invertidas e muitos de vocês, de fato, vão vivenciar aí, se ver a primeira vez na invertida, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer essa dancinha aí. Vou fazer aqui, faz aí, de forma mais livre. Escolhe uma dessas que eu mostrei, ó. Só. Vai trocando de perna.
Observa o peso das suas pernas, se você sente as pernas muito pesadas, se as suas pernas estão mais leves. Sente se você contrai os ombros, se você começa a levar muito os ombros para as orelhas, separa os ombros das orelhas, relaxa eles, tá? Sente se você desarma o corpo todo fica muito pesado. Começa aqui a acionar o seu core, recolhe um pouquinho o umbigo, isso te ajuda. Relaxa um pouquinho, parou. Então, entender como se relacionar com o ambiente, com o espaço à sua volta, é muito importante para a gente ir refinando essa comunicação com o espaço e conseguindo ficar paradinho, tá? Agora, nosso último exercício de hoje. Eu quero que você faça uma das invertidas que você escolher. Shirshasana, Pincha ou parada de mão. Você pode escolher uma dessas invertidas. O que é que eu quero? A gente vai usar a parede ficando o contrário dela, tá? Então a gente não vai fazer de costas para a parede, porque aí você acaba chutando a perna de qualquer jeito, você se solta, você não está com medo ali acionado, que também te gera um pouco mais de concentração. Quero que você faça ao contrário. Se você tiver muito pânico ainda, faz para a parede, se não tiver ninguém para te ajudar também. E se você ainda não se sente confiante para isso, se não, faz como eu vou fazer. Ou quadradinho. Na parede. E aí você pode subir uma perna. Troca. Ou ficar com as duas empurrando a parede. Tá? Isso é um ponto. Segundo, Pincha Mayurasana. Você vai levar os antebraços no solo e mesma coisa. Vai subir. Ou parada de mão, mãos no solo. Vai subir. Recolhe bem o bumbum. O que é que eu quero? A gente vai tentar ficar 30 segundos. Eu vou marcar aqui, tá? Então eu quero que nesses 30 segundos você perceba seu ombro cansa primeiro, né? Você perde o core e o corpo começa a ficar todo pesado. Você começa a contrair muitos ombros, ele sobe para as orelhas, vai ganhando percepção do que acontece. Por isso a gente precisa de um tempo um pouco mais longo, que são esses 30 segundos, para você poder entender isso. Os 30 segundinhos vai te dando tempo de vivência na postura. Então, depois de 30 segundos, a gente quer 1 minuto, né? Então, a gente precisa ter tempo ali. Quando a gente fica chutando a perna de qualquer jeito, ou a gente fica com o professor, geralmente, né, subindo o aluno, fazendo todo o esforço para colocar o aluno, a aluna na invertida. Isso não serve de nada. É você que está fazendo aí, termina a aula, fiz uma invertida, mas é você que está colocando o aluno lá, a aluna lá. Não é ela que de fato está conquistando a invertida. Então a gente precisa ir nesse passo a passo para aos pouquinhos você ir conquistando as vezes invertidas e você conseguir subir sozinha, sem ninguém tá ali, uma alavanca te puxando de qualquer jeito, tá? Então vamos fazer essa permanência mais longa, vamos fazer 3 vezes de 30 segundos, para aí a gente ir para as compensações, começar a relaxar. Hoje o que eu quero é que você perceba isso. O que é que acontece quando você está ficando esse tempo mais longo? Depois, anota se é o seu ombro que cansa mais rápido, se você perde o core ali, a sensação de que o seu corpo todo fica mais pesado, se você gera muita tensão e os ombros sobem. Anota isso e coloca isso no nosso grupo secreto do Facebook, para eu saber o que é que está acontecendo com a prática de vocês, qual a maior dificuldade de vocês, para a gente ir trocando com isso. Então coloca lá que eu vou dar dicas específicas. Se for algo muito específico ali que você esteja sentindo, lembra disso. O grupo é importante para a gente ter esse processo de troca,
nesses 3 dias. Quanto mais eu souber da prática de vocês, tá? Mais eu vou poder ajudar. Agora, se vocês fizerem a aula de hoje, acabou, e não me falarem nada que está acontecendo, o que aconteceu hoje na prática de vocês, eu não vou poder ajudar. Então, vai lá, coloca, usa o grupo secreto do Facebook, tá? Vai se comunicando, me manda por direct no meu Instagram pra gente ir trocando e eu de fato conseguir ajudar vocês durante toda a imersão. Então vamos lá. Beleza? Eu vou fazer de forma livre, tá? Mas vocês façam usando a parede. Então subiu. Vamos lá. Valendo, subiu. Desceu. Relaxa. 1 minutinho de relaxamento pra gente fazer mais 2 vezes. Respira. Inspira longo, expira completo. Tirando todo o ar. Pensa que você está fazendo isso com seu corpo já mais cansado também. Imagina você fazendo isso num dia mais descansado. Então esses 3 dias vão ser uma imersão mesmo. Você vai se sentir mais cansada, normal. E aí quando você for usar todas essas técnicas num dia mais descansada, você vai ver que aí, pum, a mágica acontece, tá? A mágica não, na verdade o esforço, fugiu a palavra agora, todo o seu esforço, né, na verdade, vem à tona. Você vai ver ali a prática de fato acontecendo. O resultado, era a palavra que eu queria lembrar. O resultado do seu esforço aparecendo, tá? Então vamos lá, mais uma vez, 30 segundinhos. Tá muito cansada, pula essa e depois faz a última. Mas se der, treina. Lembra, é superação. Respira. Usa a respiração para acalmar o seu corpo, desfazer tensões. Desceu. Relaxa, mais 1 minutinho. Então, muitos professores de yoga, né, falam que invertida não é yoga, ou que não é para todo mundo. Não é para todo mundo porque você pensa na postura pronta, no que é complexo. O que a gente está fazendo nessa imersão é transformar, pegar algo que é complexo e desmembrar em diversas coisas mais simples, tá? Não esquece, a ideia de estar fazendo essas permanências é você perceber o que acontece aí com o seu corpo, tá? Fica atenta a isso. Seus ombros cansam primeiro, você solta ali a força de core, você tensiona, observa o seu corpo, se comunica com ele, escuta o seu corpo, o que ele está te falando, para que você consiga agir ali nas suas dificuldades e aí você avança que nem um foguete. Última vez. E a gente finaliza. Tá? Hoje a ideia é você compreender um pouquinho ali melhor o seu corpo, entender como lidar com medo, aprender a cair. E amanhã a gente começa de fato a praticar força, né? A gente vai praticar essas permanências também mais vezes e a gente vai começar a praticar equilíbrio,
Isso é um erro também, tentar praticar força e equilíbrio ao mesmo tempo. E aí você não pega nenhum nem outro, né? Fica ali na parede dando aqueles toquinhos na parede tentando se equilibrar que não vão te ajudar em nada. Você nem constrói força, nem constrói equilíbrio. Então a gente precisa dessas permanências mais longas para construir força. E depois, quando a gente se sente já mais forte, a gente começa o treino de equilíbrio, a prática de equilíbrio, tá? Para entender ali de novo, a lapidar a nossa relação com a gravidade, com o espaço e tudo mais. Então vamos lá para a nossa última tentativa. Subiu. Desceu. Se quiser relaxar em Balasana um pouquinho, relaxa. Se não, mantém em Vajrasana mesmo, sentadinha nos calcanhares. Respira. Então a aula de amanhã vai estar imperdível. A aula de amanhã, sim, você vai começar a ter as primeiras sensações de construir equilíbrio com técnica, com qualidade. Não é ficar tentando fazer a postura na sorte. Então anota aí já, né, seu despertador, o horário da aula, para não ter perigo de você perder. Uma última coisa que eu quero passar para vocês. Eu mostrei a queda do Shirshasana, né? Como cair então da parada de mão e do Pincha Mayurasana? Um truque. Você pode cair na ponte, claro, se você tiver essa mobilidade, mas se você ainda não tem tanta mobilidade, não é o ideal, porque gera muito impacto. O ideal é, você quando está fazendo o Pincha Mayurasana, tira rápido um cotovelo do solo. Se você tira um cotovelo do solo, o seu corpo vira para o lado. Então, ó, quando você está fazendo o Pincha e você sente que você vai cair, você tira um cotovelo rápido que você vira para o lado. Então, isso é uma técnica para cair do Pincha. Também, se você cair em aula, você não mata o aluno que está, o amiguinho que está atrás de você, né? Ó. Tá vendo? Você vira meio que uma estrelinha pro lado. A mesma coisa da parada de mão. Quando você for fazer, ó, tá dando, sentiu que vai cair, dá essa, meio que essa estrelinha pro lado. Beleza? Podemos começar a relaxar? Então guarda essas informações, que amanhã a gente já começa ali no Pincha. E na nossa última aula, a gente vai fazer essas posturas de forma livre, tá? A gente está primeiro construindo, entendendo como lidar com medo, vencer o medo. Amanhã vamos trabalhar mais construção de força, força orgânica ali, não só carregar peso, né, força, mas as partes do seu corpo que você consegue manter acionada por mais tempo, que é a consciência corporal que a gente fez no início da aula. E na última aula, a gente vai fazer a prática, de fato, né? Você vai dominar as investidas. A ideia é que você suba sem o auxílio da parede, né? Ou que mesmo ainda se auxiliando, usando a parede como auxílio, você consiga sair dela, ter a sensação de estar fazendo a postura, né, livre, sozinha. Então essa é a nossa terceira aula, tá? Então a segunda e terceira aula tão imperdíveis. Se fosse você, anotava aí, botava no despertador para não ter risco mesmo de você perder, porque eu quero você aqui comigo para a gente conquistar as investidas juntos, tá? Então vamos agora compensar
para você não ficar muito doloridinho. Então, ó, bloquinho. Se não tiver bloquinho, você só vai fazer a meia ponte e vai sustentar na meia ponte um pouquinho, tá? Com o bloquinho você faz de forma mais relaxante, te ajuda mais. Então, se você tiver um bloquinho, pega ele aí. Então, leva o bloquinho na sua lombar e a gente vai ficar 2 minutinhos aí. Tô marcando aqui. Deixa o bloquinho pressionar mesmo a sua lombar. É a face mais forte, mais dura que a gente tem. Então deixa a gente relaxar essa região. Trabalhinho de força. Tendência a lombar ficar um pouquinho rígida. Então relaxa. Se entrega. Deixa o corpo já ir desacelerando. Estamos passando pelo primeiro minutinho. Percebe se o corpo não está muito agitado. Deixa ele já começar a desacelerar para o Shavasana. Mais 30 segundinhos, mantém, se entrega, gente. Não precisa mais de muito esforço. Já é posturinha de compensação. Esquece de ficar tentando chegar em algum lugar, criar objetivo para a postura. Últimos 10 segundinhos, mantém. Lentamente vai saindo da postura. E torce 1 minutinho para cada lado. Estica a perna esquerda, leva a perna direita para o lado, alonga o braço direito para a lateral, ou se não tiver muito espaço como eu, ó, faz um braço em candelabro, olha por cima do ombro direito, e se não tem nenhuma tensão desnecessária na lombar, no ombro, solta, se entrega. Mais 30 segundinhos aí, mantém. Troca, faz para o outro lado. Estica a perna direita. E leva a esquerda lá para o lado, torce. Observa a lombar, os ombros. Relaxa bem essas regiões. Pode soltar já sua respiração. Deixa a respiração bem suave. Caso você estivesse controlando mais ela durante toda a prática, se você fez o Jai, relaxa agora a respiração. Volta.
Abraça os joelhos um pouquinho, faz um balancinho de um lado para o outro. Pegou atrás dos joelhos, rolou para sentar. Vamos fazer 2 minutinhos de meditação, tá? De um silêncio vivo. Não é para se afastar do mundo, mas para a gente se relacionar mais intensamente com ele, com o seu corpo. Então fecha os olhos, relaxa as mãos sobre os joelhos em algum mudra se você tiver. Cresce com a sua coluna, alonga ela. Não precisa ficar pensando numa concentração rígida. Deixa a sua consciência livre, deixa ela oscilar, mas procura se manter atenta a esse processo. Então observa o que o seu corpo te fala agora no final da prática. Como foi enfrentar um pouquinho os seus medos, se desafiar. O que é que ecoa no seu corpo nesse momento? O que é que ele está te falando? Então comece a sentir os aspectos mais sensoriais, o contato do seu corpo com o solo, a roupa, o suor, algum incômodo muscular, o trabalho ali que foi feito no corpo. Observa isso. Percebe o contato com o ambiente, com o mundo. Escuta os ruídos à sua volta, os sons, como eles ecoam em você. O seu corpo expande com esses ruídos, com esses sons, o seu corpo contrai. Explora se tem algum som ainda mais distante que você não percebeu. Leva a sua consciência bem longe. E aos pouquinhos vai voltando com ela. Toma posse do seu corpo, se sente presente. Como a prática de invertidas faz você se sentir mais viva, mais forte, mais confiante. Você vai tomando posse do seu corpo mais e mais, tomando as rédeas da vida. Então, aos pouquinhos vai finalizando, deitando para o seu Shavasana. 6 minutinhos de Shavasana. Deixa o seu corpo assimilar tudo que foi feito. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de volta. Então movimenta, ó. Encaixa a lombar, os ombros. Se você precisar, alonga um pouquinho a cervical. Sacode. Sacode. Para tirar qualquer tensão e relaxa. Deixa o seu corpo absorver tudo que foi feito.
Lentamente vai fazendo uma inspiração mais profunda, trazendo os movimentos do seu corpo de volta lentamente. Movimentando os dedos dos pés, das mãos, espreguiçando um pouquinho o seu corpo. Fazendo qualquer outro movimento que seu corpo esteja pedindo para ir retornando. Vai dobrando os joelhos, deixando o seu corpo virar para a lateral direita na postura fetal. Símbolo de renascimento. E com o apoio das mãos, vai voltando a sentar. Para a gente finalizar com o mantra Asatoma. Fala para a gente sair da ignorância para a sabedoria, da escuridão para a luz, da morte para a imortalidade. Mesma coisa que a gente fez no início, a gente vai fazer o Om juntos. O mantra, que são 3 frases, eu falo um pedaço, a gente repete juntos, falo uma segunda vez. E o final a gente faz o Om, Shanti, Shanti, Shanti juntos no único fôlego. Tá? Então une as mãos em frente ao coração, Nyanjali Mudra, deixando seus polegares tocarem o externo. Inspira profundo. Asatoma Satgamaya. Asatoma Satgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrichurma Amritam Gamaya. Mrichurma Amritam Gamaya. Inspira. Om Shanti Shanti Shanti. Deixa a cabeça cair levemente em direção às mãos. Se reconecta com a sua intenção, seu sankalpa de início de prática. Faz os seus agradecimentos pessoais. E que possamos habitar os nossos corpos com presença, viver com autenticidade e transformar o mundo a partir do que somos, de quem somos. Namastê. Muito obrigado, gente. E a gente se vê na próxima aula. Amanhã às 8 horas, anota na sua agenda, coloca um despertador, porque essa aula será transformadora. Eu vou revelar os segredos para você destravar a sua prática de yoga e finalmente entender como é possível realizar as invertidas. Agora, se hoje você já percebeu e se encantou com os resultados, imagina a aula de amanhã. Como promessa é dívida, aqui vai o spoiler da aula de hoje. Vai ter perguntas sobre como se relacionar de uma nova forma com o medo, que é com treino progressivo e aprendendo a cair. Então já anota isso, porque pode te ajudar no quiz do sorteio. Agora que você chegou até aqui, está comprometido em conquistar as invertidas, então já pode começar a treinar. O PDF com o resumo da prática de hoje está disponível na comunidade do Facebook, para que você possa revisar e praticar agora mesmo. Comente lá o que você aprendeu e compartilhe a sua maior dificuldade no encontro de hoje, que eu vou me esforçar pessoalmente para responder todo mundo. Para fazer parte da comunidade do Facebook, basta clicar logo abaixo do vídeo da aula, onde está escrito Grupo Secreto do Facebook. Se estiver assistindo pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Lá está o material exclusivo da aula em PDF e você terá suporte e um espaço para trocar experiências com outros alunos. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entre agora mesmo. Daqui a alguns dias, você vai entender a real importância de estar lá. É onde envio avisos, materiais exclusivos e informações sobre o sorteio. Não perca essa oportunidade. Agora, depois que terminar essa aula, vá no meu Instagram, André Tavares Yoga, e escreva "Saí da aula me sentindo" na minha última postagem. Me marque nos stories e mostre que você está praticando comigo. Quero acompanhar a sua jornada e ver você evoluindo de pertinho. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Nossa próxima aula será amanhã, também às 8 horas. E você precisa estar presente de qualquer jeito para continuar avançando. Até a próxima aula!